Olá nação, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Fla. Eu vou trazer para vocês um vídeo onde a imprensa paulista já exalta o trabalho de Paulo Souza, já elogia o trabalho do Paulo Souza. Só que antes eu quero pedir para vocês aqui que se inscrevam no canal, você que é novo, deixe o like, comente e compartilhe. Lembrando que os créditos das imagens são do canal Jovem Pan Esportes. Vou deixar o link do canal Jovem Pan Esportes na descrição do vídeo. Mauro, clássico no Rio de Janeiro. É Botafogo e Flamengo. O Flamengo ganhou bem, né? Criou muitas chances. É o Paulo Souza já mostrando uma cara dele ou você acha muito pouco ainda? Porque contra o Atlético Mineiro era um jogo de dois times que estão muito bem. E jogou bem o Flamengo. Agora, contra o Botafogo, tiveram muitos elogios, mas também, mas foi contra o Botafogo, que ainda tá com o time fraco, ainda não contratou. Mas já dá pra ter como uma base o jeito que o Flamengo jogou ontem contra o Botafogo? Eu acho que está em crescimento, tem formação. Agora, ontem a atuação foi boa, de fato. Muita imposição. O Botafogo muito fraco. Mas o Botafogo sempre se agiganta contra o Flamengo porque a rivalidade. Você vê o comportamento até do torcedor do Botafogo contra o Flamengo é diferente. O jogo é o jogo da vida, aquela coisa toda. E ontem o Botafogo teve até um pênalti que não foi marcado. Estava 1-0, uma marcação para mim absurda do VAR. Uma interpretação para mim absurda. A bola bateu no braço do Pedro. Dentro daquilo que está sendo marcado, era para ter sido marcado o pênalti. Mas mesmo que marcasse o pênalti, fizesse o gol, dificilmente o Botafogo escaparia da derrota porque a diferença era muito grande. Era absurda a diferença, era gigantesca. O Botafogo estava contra as cordas quase todo o tempo. Alguns jogadores, o Jonathan, lateral esquerdo, que saiu depois contundido, ele em duas ocasiões ele não tinha ninguém perto dele e mandou a bola para escanteio. Assim, tão assustado que estava o garoto. Então, muita pressão na saída de bola do adversário. O time jogou bem o Flamengo. E o Botafogo, tem um detalhe que acho que é bem importante, até escrevi sobre isso no meu blog. O John Textor, o Dom, estava lá. Aí no intervalo ele apareceu lá, ele, o presidente, uma linda morena também lá no camarote, e ele sorrindo, né? Aí muita gente não gostou muito, mas tá falando, pô, tá rindo de quê, né? Tá 2-0 pros caras, pô. O dono tá lá, o americano tá lá rindo, lá todo feliz e tal, numa boa. Até aí nada demais. A grande questão é o seguinte, o Botafogo tá sem técnico ainda, o Botafogo não contratou ninguém e em 44 dias vai jogar contra o Corinthians na primeira rodada do Brasileiro. O tempo não é grande, não. O Luiz Castro roeu a corda com até agora não foi anunciado, então parece que vai ficar por lá, né? O fato é que não anunciou oficialmente. Esse técnico não chegou, que anuncia hoje. Até chegar aqui, começar a trabalhar e tal, acabou o campeonato estadual. Aí você vai preparar quando esse time? E precisa de muitos jogadores. O Botafogo está mais fraco do que da Série B. Saíram jogadores que eram titulares. O próprio Navarro, né? O próprio Navarro. O time está mais fraco, o time é muito jovem. E ontem ele teve um choque porque ele pegou um dos melhores times do Brasil. E vai enfrentar outros, como o Flamengo, e outros que não são tão fortes como o Flamengo, mas são muito melhores que o Botafogo. Então vai ser difícil desse jeito. Pode ser que o Botafogo comece o campeonato tropeçando direto com esse time que está em campo, não tem condição. Então, o que eu vejo assim, agora tem um investidor, o cara vai contratar, aí especulam nomes como Cavani, Soares, até ele desmentiu um deles aí, outro dia no Twitter, alguém colocou lá Cavani, Soares e falou, não tem nada disso. Mas não importa, ele tem que contratar, não é uma estrela internacional, ele tem que contratar quase um time inteiro, pelo menos que ele diz, os 7 titulares, 6 titulares. Ele quer contratar 8 titulares. Mas quando isso vai chegar? Não adianta ser para julho, para setembro, para ser já está rebaixado. Tem jogador sobrando também, né? Exato. O que tem de bom, os caras já puxaram, né? Já vai ficar com segunda ou terceira linha. Se começar a meter dinheiro hoje, já vai ficar com segunda ou terceira linha. Por exemplo, o centroavante. O Palmeiras, como um baita caminhão de dinheiro, não consegue contratar. Ele tava de olho no Gilberto, lateral do Benfica. É um bom jogador. É um bom jogador. Futebol brasileiro, ele que tava no Fluminense. Sem dúvida. O Gilberto é um bom jogador. Claro que é um bom jogador. O Cavani, quando ele foi ironizado, que ironizaram, o Botafogo não pode contratar Cavani, o Barcelona quer o Cavani. Ele vai e fala que ele tem mais dinheiro que o Barcelona. Ele fala, eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. É um cara que também... o Barcelona está quebrado, mas ele está disposto a colocar esse dinheiro todo? E será que o Cavani prefere jogar em Barcelona exatamente. ou jogar no Botafogo? E tem esse lado também. O lado do jogador, né? Claro. Independentemente de cidade, lugar, vitrine é absurda. Campeonato, que liga ele quer jogar. É lógico. O destaque do jogo ontem, Edmilson, foi o Arrascaeta. O que o Arrascaeta tá jogando de futebol... Hoje, eu me arrisco a dizer, não sei se o Mauro concorda, se vocês concordam, é o principal jogador do Flamengo. Sim. É o principal. O time é montado em função dele, né? Toda pra ele bola ficar passa bem à vontade, ele circula pelo campo onde ele quer. O Lázaro bem também, o menino está sendo bem adaptado ali à ala esquerda. E você falou há pouco tempo, né? Que ele ainda não tinha mostrado no profissional e agora ele começa a mostrar, né? Dois juntos, né?
Ele deu assistência de novo, né? Uma no domingo, outra ontem. E o Gabigol fez um bom jogo. O Gabigol está jogando bem diferente, né? Circula pelo ataque todo e tudo mais. Ontem o Pedro com ele até se entenderam bem. O Pedro fez o primeiro gol. Depois perdeu uma chance, claro, 2 ali, poderia ter feito mais. Assim, acho que tá em andamento. É um time bem diferente, né? Taticamente, jogadores em posições novas. Isso leva um certo tempo, mas acho que já começa a dar alguns sinais que são interessantes para a gente poder ver mais adiante como isso vai ficar. O passe desse gol até foi do Arrascaeta também. Não, esse passe foi genial. O Arrascaeta, você vê que ele levanta a cabeça, joga por cima. O Arrascaeta, Edmilson, ele poderia, se ele despontasse um pouco mais novo, jogar no futebol europeu? Com o futebol que ele joga? Eu acho que sim. Acho que sim, porque é um jogador que eu mesmo, quando ele saiu do Cruzeiro pro Flamengo, eu não imaginava que ele ia encaixar bem no sistema do Flamengo. E é um jogador mais importante do Flamengo aí nesses últimos anos. E com a entrada do Pedro, só um detalhe, eu não assisti o jogo completo, mas estava vendo os melhores lances. Dá uma liberada maior pro Gabigol. Às vezes o Gabigol parado lá para receber uma bola, para fazer um gol. Eu acho que o Gabigol, quando ele começou lá no Santos, muitas vezes ele jogou aberto, extremo. Ali pelo extremo. Mais para direita. Então, exemplo, você tendo uma referência como o Pedro, que é um cara que faz gol pra caramba também, e deixar o Gabigol junto com o Arrascaeta para organizar esse jogo, é uma situação interessante pro Flamengo. Agora, o Arrascaeta tem total potencial para jogar ainda lá fora, porque é um cara bem fisicamente e tecnicamente é fora da média. Agora, a gente falou aqui também do Gabigol, o Pedro, só que tem que lembrar que tem o Bruno Henrique. Eu acho muito difícil você tirar o Bruno Henrique desse time do Flamengo. O Bruno Henrique, bem fisicamente, pra mim, depois do Arrascaeta, é o jogador mais decisivo. Até porque não tem nada a ver a posição do Pedro e pelo que o Mauro passou, eu não vi o jogo, pelo que o Mauro passou, a movimentação do Gabigol não tem nada a ver com a do Bruno Henrique. Portanto, não dá pra fazer, né? Quem fez aquele lado do campo, o Mauro? Ontem ele jogou Lázaro, né? Com o Pedro, o Lázaro pela esquerda e o Mateuzinho pela direita, né? Os alas que estão preenchendo ali os corredores. Porque ele joga com 3 zagueiros, então ele usa alas, ele bota o Lázaro. 3 zagueiros mesmo, né? Então, não, o Felipe Luiz entrou depois como... E aí onde se encaixaria o Bruno Henrique? Não, acho que circunstancialmente, em determinados partidos, podem até jogar juntos ali em alguns momentos. De saída, não. Mas ele gira muito o elenco, né? Então, acho que naturalmente ele vai combinar Gabigol com Pedro, Gabigol com Bruno Henrique, Pedro com Bruno Henrique, e vai sempre revezar alguém, deixar um do banco, porque ele faz isso de uma maneira muito frequente, né? Ele tem esse perfil de trocar o time todo jogo. Então, acho que, como são muitos jogos, naturalmente todos vão jogar. Eu acho que a tendência é o Pedro ser mais utilizado. Começar mais partidas, ser acionado mais vezes do que antes, que ele ficava mais no banco. Aconteceu mesmo. No final de semana, ele começou com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Ontem ele começou com o Gabigol e com o Pedro. Aí no final de semana com o Rezende, pode ser que ele coloque até o Bruno Henrique com o Pedro e segura o Gabigol. Eu tenho uma sensação que quem pode dançar nesse time titular é o Everton Ribeiro. Ele está brigando pela posição com o Lázaro. Ou ele vai ser ala esquerda ou não vai ser nada. Ala esquerda, tem a Copa do Mundo. Eu acho que ele vai fazer o Gabigol aberto, que nem ele jogava no Santos, lá pela direita, o Pedro e o Bruno Henrique. Eu acho que esses 3 vão ser os 3 titulares do Flamengo. Depois ele roda muito, mas os 3 titulares eu vejo o Gabigol aberto pela direita, o Pedro como referência e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. Porque é um pecado você botar o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro lá para aquele lado esquerdo. Ele mata toda a ação do Bruno. Ele toma o espaço do Bruno. O Bruno é um cara que... O forte do Bruno é o lançamento. Velocidade. Velocidade. Ele mata. Eu falei isso aqui pro Mauro na transmissão, que não